Eu queria fazer essa live para contar para vocês a história que aconteceu ontem, infelizmente, com a gente, no shopping, em razão do bullying. Eu sei que tem muitas ativistas aqui na live, por isso que eu queria muito que vocês mandassem aviãozinho, para eu contar o que aconteceu. E uma live anterior eu falei assim, gente, eu sou aquela mãe barraqueira, que vai até o fim para defender o filho, né? Andréia, tenta sair e entrar de novo. Andréia entrou também. Que faria de tudo para defender o filho. Então, o que aconteceu? Ontem vocês podem ver no meu story que eu estava em Uberlândia. E aí, eu decidi ir ao shopping comprar um creme para minha sogra, que está acamada há muito tempo. Ela tem demência e ela só usa o creme para passar no corpo, para não ressecar. A gente andou no shopping, compramos esse creme, Augusto lanchou, lá em Uberlândia. Quando a gente já estava indo embora, o hotel fica bem próximo do shopping, o Augusto falou assim, eu quero fazer xixi. Pediu para o pai dele levar ele no banheiro. E como o banheiro fica naqueles corredores, né? Você entra no corredor para depois ter acesso ao banheiro, eu fiquei um pouquinho para trás. Tá, tem mãe pedindo aqui para eu esperar um pouquinho para entrar. E eu vou dizer para vocês o quanto é importante a gente fazer um boletim de ocorrência. Vamos convidar os amigos aí para entrar. Quero que vocês mandem aviãozinho para quem vocês puderem, para que a gente traga o maior número de mães que a gente conseguir hoje para ouvir essa live. É muito interessante que as pessoas participem com a gente desse momento. Vamos lá, vamos mandar aviãozinho. E aí, enfim, o Augusto pediu. E quando eu estava chegando próximo ao corredor onde fica o banheiro, eu escutei um barulho bem alto. E o meu marido gritando, para com esse bullying. Para com esse bullying, não faz mais bullying com meu filho. Quando eu vi um monte de rapazes e o Augusto, como estava com vontade de fazer xixi, então ele emitia sons pulando, porque ele estava segurando. Quando eles viram o Augusto fazer isso, eles imitaram em coro, e começaram a pular e a imitar o Augusto. E então, o pai dele estava ali para defender, eu estava ali para defender. É muito triste uma sociedade em que o ser humano não está acostumado a respeitar o outro ser humano. E nós sabemos que esse tipo de bullying, esse tipo de deboche, isso é crime. Na hora, eles continuavam. Meu marido, para de fazer isso com ele. Para de imitar. Eles continuavam, até que meu marido reagiu, falou, para, senão eu vou para cima de vocês. E nisso eu cheguei. Quando eu já cheguei vendo eles saindo, correndo dali de medo do meu marido realmente ir para cima deles. E eles riam, eles debochavam. O Augusto nunca vai no shopping sozinho, não entra em banheiro sozinho. Essa é a nossa sorte. Mas eu conheço inúmeros autistas que vão ao shopping sozinho, que passeiam sozinhos e que são super independentes já, mas que tem também estereotipia. Pode ter uma ecolalia e podem ser vítimas também desse tipo de bullying, desse tipo de imitação, desse tipo de deboche, desse tipo de discriminação. E eu saí correndo atrás desse rapaz ontem. Eu não dei conta de pegar, porque se eu pegasse, eu estava cega. Eu estava muito cega. Porque o barulho foi muito grande, a imitação foi muito alta, o deboche foi muito alto. E aí eu digo para vocês, a responsabilidade também é do shopping, porque não tinha um segurança naquele local. E quando eu pedi a ajuda das pessoas que estavam ali, as pessoas disseram, aqui nesse shopping não tem segurança.
E o shopping, ele tem a responsabilidade de guardar pela segurança das pessoas. Deveria ter segurança naquele local. Então, cabe a mim um boletim de ocorrência. Fazer um boletim de ocorrência, pegar as filmagens e entrar com ação contra o shopping e identificar essas pessoas. É um longo processo e a gente se pergunta, vale a pena? Né? A gente precisa fazer isso? Infelizmente, meu marido acha que não vale a pena. Mas eu acho que vale a pena, que a gente precisa fazer isso. Foi no shopping Uberlândia. Então, a gente precisa fazer isso. Os shoppings têm que ter segurança. E aí a gente tem casos de autistas, que mães já me contaram, que foram obrigados, muitas vezes, a fazer coisas horríveis para agradar os colegas, sabe? E são autistas leves. Então, quando aconteceu isso com Augusto ontem, eu pensei muito na segurança dos nossos filhos. E pensei muito, se o meu marido não estivesse ali, se o Augusto fosse um autista leve, que tivesse ido para o shopping sozinho, que tivesse no corredor para ir para um banheiro, e eles começassem a fazer isso, e ele tivesse uma crise, o que mais essas pessoas não poderiam fazer? Né? Até onde essas pessoas poderiam ir? Como tem ido com tantos outros autistas. Eu já fui várias vezes atrás de recursos para a gente impedir isso. O shopping tem que ter segurança, tem que ter acessibilidade e segurança para todos. Porque ali, vamos imaginar que fosse uma criança de 10, 11 anos que estivesse indo no banheiro sozinha. Não sei, ela também poderia ser vítima de bullying, ela também poderia ser vítima dessas pessoas? Poderia, talvez poderia. E eu, na conclusão, eu não dormi à noite, eu passei muito mal. O Augusto, ele entende tudo, o Augusto chorou muito, o Augusto sentiu muito. O Augusto olhou para mim e falou assim, me desculpa, mãe, não vou fazer mais barulhinhos, né? Ele se sentiu culpado daquele acontecimento, quando na verdade ele é vítima, ele não tinha culpa nenhuma, ele pode fazer o barulhinho que ele quiser, porque ali ele estava muito apertado para fazer xixi, então o barulhinho que ele emitia com os sons era de autorregulação. Os pulinhos também, porque ele estava correndo, ele estava alegre, porque ele estava segurando para chegar no banheiro. Não ocorreu dentro do banheiro, ocorreu no caminho para o banheiro, no corredor, no caminho do banheiro. Então eu digo para vocês exatamente que a gente lute por isso. A gente lute por conscientização e capacitação dos shoppings, que a gente lute, que a gente, mesmo aqueles que têm um filho com deficiência leve, né? Tome cuidado onde seu filho vai, peça para que seu filho saiba pedir socorro, peça para que seu filho leve uma companhia com ele, leve um amigo junto, se for necessário. Não ande tão sozinho. Essa é a minha opinião, porque a gente está vivendo um mundo sem segurança nenhuma. Naquele shopping não tinha segurança. E isso está acontecendo também dentro de condomínios, isso está acontecendo nos parques, isso está acontecendo nas escolas. Esse bullying é crime. A gente precisa pôr um fim nisso. Essas pessoas que cometem bullying precisam ser penalizadas. A gente não pode deixar isso barato. A gente tem que exigir segurança do Estado, principalmente para as pessoas com deficiência. Eu tenho visto muito pouco caso relacionado à pessoa com deficiência. Por exemplo, tem cidades em Goiás que ainda não voltou o embarque solidário, para vocês terem uma ideia, né, da falta de segurança que as pessoas com deficiência enfrentam. Não voltou o embarque solidário, o embarque prioritário nos ônibus desde que a pandemia acabou.
que era para voltar e não voltou. Então tem muitas pessoas assim, com deficiência sendo empurradas, sendo maltratadas. Eu fui numa PAI que as mães me contaram que sacrifício que era para elas chegarem na terapia com os filhos, porque o embarque dos ônibus não dava prioridade, não tinha um embarque solidário mais. E a gente tem que pedir, tem que lutar. E é isso, pessoal. O que aconteceu com Augusto ontem pode acontecer com qualquer um. Ele estava acompanhado do pai e aconteceu. Então, o que eu peço para vocês é que é muito triste a realidade que nós estamos vivendo, que vocês lutem. Se você é ativista aí no Rio Grande do Norte, peça conscientização dos shoppings. Se você é ativista no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, em Goiás, entre em contato com shoppings, com as prefeituras, lutem por acessibilidade, lutem por respeito, lutem por segurança, lutem. Vão atrás do direito de vocês, vão atrás do direito dos filhos de vocês. No condomínio, lute para que seu filho seja incluso em todas as atividades do condomínio. Afinal, você paga condomínio para isso, para ter acesso ao lazer. E o lazer, as atividades, não podem ser restritas a alguns. Lute por isso dentro do seu condomínio. Lute por isso dentro da sua escola. Lute contra o bullying em todos os lugares. A lei do bullying fala: parques precisam ser vigiados, locais públicos precisam ser vigiados, locais, estádios, locais de lazer precisam ser vigiados. Então, a lei do bullying, ela é muito clara, que há necessidade dessa segurança. Então, vamos lutar para que realmente essa lei saia do papel. E vamos lutar para que as pessoas que estão praticando bullying sejam punidas. Bom, pessoal, por que descobriram o bullying? Eu queria contar para vocês rapidinho. Quando fizeram o estudo do bullying e descobriram que muitos jovens estavam suicidando, e eles foram analisar por que havia aquele número de suicídio em determinados jovens, eles descobriram que a causa do suicídio era o bullying. E isso já há muitos anos atrás. E embora tenha havido essa descoberta, embora tenha a lei, embora tenha o Disque Denúncia, isso ainda continua acontecendo. Então é isso, passei por um momento muito triste ontem. Meu filho ficou muito assustado. Não foi pior, eu acredito, porque meu marido estava junto e ainda assim aconteceu. Eu acredito que a gente precisa lutar. Tá? Eu quero dizer para vocês que lutem juntos. Lutem juntos. Se você por acaso não foi vítima, seu filho não foi vítima de bullying, muita gente fala assim: Larissa, essas histórias acontecem só com você. Não, essas histórias, infelizmente, eu não sei porquê, elas acabam acontecendo comigo. Mas eu tenho visto que não é só eu, não. Que são milhares de famílias que têm sofrido com bullying. Que são milhares de autistas, de pessoas com deficiência que têm sofrido com bullying, que têm apanhado, que têm sofrido violência física, violência psicológica. São milhares de autistas, a gente vê notícia todos os dias. Vi agora até uma notícia que disse que um autista, ele não pôde participar, acho que é de algum evento da escola, e aí teve uma sentença numa ação de danos morais e foi fixado R$5.000. R$5.000 é muito pouco. É muito pouco para ensinar uma escola a respeitar
as regras de segurança que ela deve promover para as crianças e para os adolescentes. R$5.000 é muito pouco. Então, nós temos que lutar para que esses danos morais sejam muito maiores do que isso, que essas indenizações sejam muito maiores do que R$5.000. Eu vou colocar no meu próximo post na segunda-feira a sentença que determinou esses danos morais de R$5.000, mas a gente não deixa também de comemorar. Por quê? Porque já é um início. Porque muitas vezes, quando a gente reclama, quando a mãe, um pai, um autista, uma pessoa com deficiência reclama dessas coisas que acontecem em escolas, clubes, parques, condomínios, passa muitas vezes batido, nada acontece. Então já é um início. A luta do bullying nunca termina, ela só vai terminar quando realmente tiver muitas ações de indenização, quando realmente a gente for para a justiça e quando realmente a gente disser que tolerância zero para qualquer tipo de respeito, qualquer tipo de dano moral, dano psicológico e físico aos nossos filhos, aos filhos dos nossos amigos, às pessoas com deficiência em geral. É isso, pessoal. Um grande abraço. A gente continua a vida, segue em frente. E quem puder, aí entra em contato com a prefeitura, com os shoppings, né, com os administradores aí de parques, de condomínios, e falem sobre o bullying e exija respeito. Um grande beijo a todos.